Bom, no breve tutorial de hoje, a gente vai falar sobre o Silab. O grupo é formado por Eduardo Borges e o Alex Henrique. Estamos no primeiro semestre de Sistemas de Informação na UFG e o professor é o Vanderlei. Enfim, se você quiser entrar em contato com a gente, aqui estão os nossos e-mails. O que a gente vai falar hoje? Identificação do software, sistemas operacionais para os quais está disponível, finalidade do software, principais características e referências bibliográficas. Ele é chamado de Silab. O Silab é um software livre de código aberto e multiplataforma, ou seja, ele está no Linux, Mac e Windows. Ele foi lançado em 1990, porém foi para o público em 1994. Se você deseja instalar ele, é recomendado que você entre no www.silab.org, que aí você vai ter acesso ao download desse software. Ele tem bastante semelhança com o MATLAB, foi como se fosse uma alternativa de graça assim para as pessoas. Os sistemas operacionais que ele vai estar disponível, como eu já disse, ele vai estar disponível em todas as plataformas. Porém, como a base de Linux, assim, a base de usuários Linux focam muito nessa parte de código, de softwares de código aberto, ele tem muita, ele aparece muito para pessoas que utilizam Linux como sistema operacional padrão. É bem comum você encontrar com pessoas que utilizam Linux. Qual a finalidade dele? Finalidade, Scilab é uma linguagem de programação de alto nível, orientada à análise numérica. A linguagem provê um ambiente para interpretação com diversas ferramentas numéricas. Algoritmos complexos podem ser criados em poucas linhas de código, ou seja, ele vai facilitar para aquela pessoa que não tem tanto conhecimento de programação a ter acesso, né, a essas representações. E as características e as limitações, assim, ele vai conseguir gerar gráficos 2D e 3D e animações, o que pode ser uma limitação também, né? Se o cara tiver um computador muito fraco, pode ser um pouco complicado. Álgebra linear, matrizes esparsas, polinômios e funções racionais, interpolação e aproximação, simulação, resolvedor de sistemas de equações diferenciais explícitos e implícitos. Ou seja, ele tem uma gama de bastante funcionalidade inclusa no software. Mas como eu disse, né, se for um computador muito fraquinho, pode ser que trave, né, para ele. Até porque simulações, animações no geral, de forma gráfica, assim, computacionais, são até que bastante pesadas. E essas são as nossas referências bibliográficas, onde a gente pegou conteúdo e estudou para montar essa apresentação. E se você tem alguma sugestão ou dúvida, só mandar para os nossos e-mails. E agora vamos ter uma apresentaçãozinha prática de como é o software em si. Nessa parte do tutorial, a gente vai colocar a mão na massa. Bom, quando você instalar o Scilab na sua máquina, através desse site aqui, que é o site oficial deles, você vai se deparar com uma tela assim, tá? Com um console central, com essa caixinha de diálogo aqui do lado, que é um navegador de variáveis, e um histórico de comandos, tá? Aqui eu fiz uma linha com comentário só para escrever o site. Eu vou definir uma variável aqui só para a gente ver como funciona. Olha só, a variável que eu defini como 4, ela fica armazenada no meu navegador de variáveis. O nome, quanto que vale, o tipo real, etc. Memória. Bom, o Scilab ele é muito versátil quanto a isso, né? Você pode definir matrizes assim, facilmente da maneira que eu estou executando aqui enquanto eu estou falando. E elas vão ficar armazenadas na memóriazinha aqui, né? Você pode acessar. Olha só como que fica a matriz B que a gente acabou de definir. Bom, e
esse é o porquê da gente olhar para esse software, né? É o seguinte, ele proporciona que você tenha um ambiente que já tem funções definidas dentro dele, de maneira que você não precisa ficar ensinando a lógica de cada de operações que você deseja fazer, etc. Como, por exemplo, eu defini minha matriz A e minha matriz B. Aqui no Scilab, eu simplesmente coloco A, que representa a minha matriz A, esse símbolo de multiplicação e B, e eu obtenho a multiplicação entre matrizes, né? Então, a gente nota que é uma linguagem de programação de alto nível, né? Que permite que a gente se preocupe com o problema da maneira que a gente compreende, né? E não de uma maneira mais abstrata, e nos poupa da gente ter que ensinar ao programa, né? Ter que construir um código, na verdade, que ensine a lógica por trás da multiplicação de matrizes, por exemplo. Então, aqui é uma ferramenta que já tem diversas funções definidas dentro dela. A gente pode passar por uma lista, né? A gente tem funções elementares, seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo. Esse logaritmo aqui na base nepteriana. Raiz quadrada, valor absoluto, essa função sine, que ela te devolve o valor, se positivo, negativo ou zero. A gente definiu a nossa variável x igual a 4 antes, né? Se eu chamo essa função sine, ele devolve 1. Então, 1 para números positivos, menos 1 para negativos e 0, etc. E ele trabalha em módulos, né? Então, dentro do Scilab, você vai ter funções relacionadas à álgebra linear, operações numéricas, funções especiais, integração e diferenciação numérica, etc. E o interessante é que você pode navegar por esses módulos aqui dentro do repositório onde você baixou, se você estiver no Linux, né? Você tem um módulo só de equações diferenciais, de gráficos, de átomos, que são coisas específicas, né, da física. E você pode entrar aqui e obter os macros, né? Você pode obter as funções, os códigos das funções, né? Isso é bastante interessante. Então a gente poderia entrar aqui no módulo de álgebra linear e nos macros, e a gente obter uma lista das funções que estão relacionadas com álgebra linear. E a gente pode fazer isso para outras coisas também, para outros diretórios. Então, o Scilab é essa ferramenta que nos permite resolver nossos problemas sem que a gente se preocupe em definir as funções específicas, etc. Então, ele te possibilita essa linguagem de mais alto nível, onde você pode resolver esses seus problemas científicos, né? Que o Scilab ele tem várias funções já definidas dentro dele para facilitar a nossa vida.